Uma vez que Deus, lá na eternidade, nós já entramos num acordo a respeito disso, que Deus, antes da fundação do mundo, antes de eu e o Senhor vir à existência, Deus já sabia infalivelmente quem ia crer e quem não iria crer. Isso aí, inclusive, o senhor falou que discordava, inclusive, do teísmo aberto, né? Que Deus não sabia. Deus sabe infalivelmente. Antes, veja bem, antes de eu e o Senhor existir. Antes do mundo existir, antes do universo existir. Não é só Deus e o Senhor, não. É antes do cosmos existir. Quando só ele existia, antes da criação. Deus sabia infalivelmente quem iria crer e quem não iria crer. A pergunta é: esses que Deus sabia que nunca iria crer, podem crer para ser salvos? Efetivamente serem salvos, mesmo Deus sabendo lá na eternidade que não seriam salvos? Que não creriam? Se sim, por que Deus ainda os criou, sabendo que o destino deles era ir para o inferno? Sabendo que eles nunca creriam. Por outro lado, esses que Deus previu que creriam, eles podem, hoje, no nosso mundo, não crerem de jeito nenhum? Eles podem fazer Deus errar? Tornar o conhecimento de Deus incerto e, por acaso, perderem a salvação? Por acaso, não serem salvos? E aí, poderíamos até instigar mais. Se Deus sabe e traz à existência, qual seria a diferença, então, do moral de Deus? Isso aliviaria a moral de Deus segundo os seus critérios? Né? Então, deixa a pergunta aí. Aquele que Deus previu lá na eternidade, antes da pessoa existir, que não creria, se ele pode hoje crer. Deus previu lá atrás, mas agora ele vai crer. Ou o contrário, se aquele que Deus previu e elegeu antes da fundação do mundo, se ele pode hoje deixar de crer e pronto, se perder e não ser mais um eleito. Passo para o senhor. Bom, Tourinho, o que acontece? Eu não sei se já não tinha ficado claro, mas vamos deixar esse ponto absolutamente claro. A presciência de Deus é absolutamente infalível e não tem nenhum arcabouço teórico e lógico no qual Deus vá falhar na sua presciência. A Bíblia diz que todas as coisas são patentes para aquele diante de quem nós vamos prestar contas. Não existe incerteza da parte de Deus, não existe imperfeição da parte de Deus, não existe ignorância da parte de Deus em relação a absolutamente nada em nenhum momento. Essa é uma característica importante assim de um Deus perfeito, onisciente, como é o Deus da Bíblia e etc. Tá? E, naturalmente, é óbvio que isso faz surgir todo tipo de porquê. Por que que Deus faz as coisas que ele faz, sabendo o que ele faz? E é óbvio que, em última instância, só Deus pode responder essa pergunta. Todavia, existem alguns princípios bíblicos bastante claros na palavra de Deus que nos permitem vislumbrar, ainda que parcialmente, algumas respostas a esse tipo de pergunta. Por que que Deus criou as pessoas mesmo sabendo do mal que iria envolver a vida dessas pessoas? Você pode responder esse tipo de pergunta tentando de alguma forma compreender como que faria para ser diferente. Então, por exemplo, se Deus elimina a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no paraíso, ninguém come aquela fruta, ninguém cai em pecado, não acontece nenhum mal, não vai ter ninguém no inferno. Legal, beleza, excelente. O que você acabou de eliminar da existência quando você elimina a árvore do conhecimento do bem e do mal? A liberdade e a responsabilidade. Então, na balança entre a responsabilidade e a liberdade das criaturas, que vão ter uma existência real,
E o mal que vai acontecer em decorrência do mau uso dessa liberdade, Deus escolhe soberanamente a liberdade da criatura e coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal lá. Outro problema, Torinho. Você está tratando de respostas definitivas. Entretanto, Deus conhece não só a resposta definitiva, mas todas as respostas intermediárias. Deus sabe aquele que crê num primeiro contexto e apostata depois. Deus sabe aquele que rejeita o evangelho no primeiro momento e aceita depois. Então, o que acontece? Deus não prevê só o fim, ele prevê todas as coisas que existem, tá? Então, o que acontece? O fato de Deus saber o destino último não torna a história irrelevante. A história permanece o palco da graça de Deus, do amor de Deus, da fé, do amor, da justiça e da verdade, onde tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Inclusive o mal, inclusive as más escolhas, inclusive as coisas ruins, que não quer dizer que se tornam boas ou da vontade de Deus. Se fosse pura vontade de Deus o mundo, Adão e Eva nunca teriam caído em pecado, nós não seríamos pecadores, etc. Só que tem uma outra questão. O mal, ele surge como fruto do mau uso da liberdade, mas ele tem um fim. O que diz lá Malaquias capítulo 4? O fogo que vem os abrasará, de maneira que não deixará nem raiz nem ramo. Toda a experiência do mal é uma experiência temporária e muito pequena à luz da experiência da eternidade de amor, da eternidade de prazer, de alegria, que estão propostas no Evangelho. Eu, Ezequiel, não creio na eternidade do inferno, do mal, onde as pessoas serão queimadas e o diabo torturadas eternamente. Nesse paradigma, de fato, você teria uma espécie de mal eterno. Não é o trabalho, eu não trabalho nesse paradigma. Então entendo que o mal que se avoluma na visão do eterno, inferno de fogo, sofrimento eterno, ele não existe quando você compreende corretamente essa questão à luz da Bíblia. Então o mal, ele é minimizado, não porque ele é negado, tipo como se ele não tivesse existido, mas Deus tem a superação dele. O Deus onisciente, que sabia do mal desde o princípio, já preparou um plano para eliminar o mal da existência. E esse mal vai ser eliminado efetivamente, de forma eficaz, e não vai existir por toda a eternidade. Então, não é que isso torna o mal tranquilo, bom e belezinha. Não. Mas existe a superação do mal. Então, Deus permanece santo, justo e bom, a despeito de, tendo previsto o mal, tê-lo permitido, por razões insondáveis, que obviamente eu não vou falar em nome de Deus para responder. Muito bem, senhores. Querido Francisco Tourinho, pode dispor dos seus 5 minutos para estar fazendo a sua réplica neste terceiro bloco. Seu tempo já está na tela, fique à vontade. Pois muito que bem. Cai por terra, no caso, a própria argumentação do pastor Ezequiel Gomes, quando ele fala que se por acaso existe um reprovado e o resultado dele é imutável, torna-se inútil a pregação do evangelho, visto que no arminianismo também é imutável o resultado o destino final daquela pessoa, visto que Deus na eternidade já previu e ele mesmo diz que é certo a previsão de Deus e infalível, certo? Então nós temos que analisar as coisas na linha dos homens, não estamos analisando as coisas na linha da eternidade. Ou seja, para Deus as coisas elas são necessárias, visto a sua própria presciência. O pastor Ezequiel, ele dá muita ênfase à liberdade, como se a liberdade fosse um fim em si mesma. Agora imagina que ele diz que o pecado, ele era, de certa forma, necessário a fim de que pudesse garantir a liberdade do homem. Agora, raciocine bem. O estuprador, ele estupra uma mulher porque Deus respeita a sua liberdade, mas não respeita a liberdade da vítima, que teve a sua liberdade retirada pelo próprio estuprador, que não foi impedido por Deus, porque Deus respeitava a grande liberdade, porque queria dar liberdade para o estuprador. Esse é o grande Deus amoroso e bondoso do arminianismo. Agora, quando nós pensamos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que o mal tem um fim, aí sim nós conseguimos visualizar uma bondade nisso.
O pastor Ezequiel, ele concorda que o mal tem um fim. O problema é que o mal só tem um fim se ele for um meio para alguma coisa. E para ele ser um meio, ele tem que estar debaixo dos decretos divinos. Ele não pode agir de forma independente dos decretos divinos, como o pastor Ezequiel parece sugerir. Ele sempre fala, o teu estupro vai ser porque Deus causou. O não sei o que é porque Deus causou. O pecado é porque Deus causou. Deus tem que ser algum tipo de causa, porque ele tem que ser, pelo menos, o não impedidor daqueles atos. Ele tem que ser o permissor daqueles atos. E uma vez que todas as coisas boas só acontecem por causa de Deus, se Deus decide não impedir, aquele ato vai acontecer. Agora, esse mal ele vai ser totalmente despropositado, ele vai ser maniqueísta, ou seja, existindo independente de Deus, se Deus não tiver relação nenhuma com a maldade que existe no mundo, de forma que esse mal traga um bem lá no futuro. Certo? Vamos ver aqui o que mais que o pastor Ezequiel colocou. Só Deus sabe responder essa pergunta. Assim, ele falou que o fato de Deus saber o destino último não torna a história relevante. Eu concordo. Concordo plenamente com isso. É por isso que nós dizemos que os decretos não anulam a liberdade humana. Os decretos não tornam a atividade humana inútil. Inclusive, a própria Escritura fala que Cristo foi um eleito. E o próprio Cristo não poderia pecar. A não ser que o pastor Ezequiel acredite que Cristo poderia pecar. No entanto, ele foi realmente tentado, ele realmente sofreu. Cristo sabia, por exemplo, que ele iria ressuscitar Lázaro, mesmo assim ele chorou. Ou seja, o destino certo de uma coisa não anula os meios pelo qual essas coisas são feitas. Outra coisa que ele pressupõe uma liberdade libertária. O próprio Cristo não tinha liberdade libertária. E outra coisa, lá na glória, nós também não poderemos pecar, nós não poderemos fazer diferente. Vai ter uma árvore do bem e do mal lá para garantir o nosso amor a Deus? Por acaso? Não vai ter. O diabo também não pode fazer diferente de sua maldade. Mesmo assim, ele é perfeitamente mau e responsável pelas coisas que faz. Deus não pode fazer o mal. Isso quer dizer que Deus agora é menos livre do que nós, porque ele não pode fazer diferente de sua própria bondade? De forma alguma, muito pelo contrário, ele é mais livre, porque liberdade é agir conforme a sua própria natureza. Não significa indeterminação. É por isso que o decreto de predestinação não anula a liberdade do homem, porque a graça de Deus, quando vem sobre o homem, ela transforma a natureza desse homem, e esse homem agora vai agir livremente de acordo com sua própria natureza, escolhendo agora livremente Deus, uma vez que suas capacidades cognitivas e espirituais foram reajustadas. Então, não existe predestinação a anular livre-arbítrio, e também não existe essa de que, porque se o mal existe e Deus tem controle sobre o mal, Deus agora é um monstro moral.